Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que para mim é um motivo de alegria poder estar aqui nesta noite, adorando e exaltando o nome do nosso Deus, com culto voltado para a mocidade nesta noite. Já podemos sentir a presença de Deus, o toque do Espírito Santo, e Deus se faz presente aqui nesta noite. E você que está assistindo também essa transmissão, fazendo parte, que Deus te abençoe. Nós agradecemos pela credibilidade, por você dar esse espaço para que a palavra de Deus entre no seu coração e faça morada, na sua alma, e assim Deus vai te abençoar. Agradeço também nosso irmão Val, a toda a liderança, a confiança dos irmãos, para que nessa noite estivéssemos aqui para trazer uma palavra para os vossos corações. Peço a você que abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro do Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo de número 7 e logo após o versículo de número 19. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, versículos 7 e em seguida o 19. Eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Versículo 19 diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Nesta palavra que nós acabamos de ler, meus irmãos, eu quero trazer algo bem simples, claro e objetivo para você que está nos ouvindo nesta noite, para trazer uma mensagem que você venha refletir para que Deus possa falar ao seu coração. Quando lemos aqui no Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 5, fica bem claro que ele fala de um homem que precisava ter um encontro com ele. E fica bem claro no versículo de número 19, que Jesus demonstra aqui o seu ato de misericórdia, o seu ato de compaixão, de amor e carinho. Mas é necessário que entendamos um pouquinho desse texto ao qual mencionamos. Esse texto se trata sobre, ou traz uma reflexão sobre o endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno. Este homem, a Bíblia vai dizer que ele vivia, ou ele ficava uma boa parte do seu tempo na parte da noite, ali entre os sepulcros, ali no cemitério, e se cortava, se feria com o que ele encontrava. Ele tinha uma angústia, uma tristeza no seu coração, que assolava ele todas as noites. Então ele se dirigia para aquele lugar de sofrimento, de angústia, porque ele não encontrava meios para sair daquela situação. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem simples e objetiva para você, e direto ao ponto ao qual Deus colocou no meu coração. Quando nós olhamos para a vida deste homem, para o capítulo 5 ao qual nós fizemos menção, e se fôssemos discorrer sobre este assunto, se fôssemos observar cada trecho, cada versículo, nós encontraríamos a compaixão, o amor de Deus manifesto pela alma deste homem. Eu quero abrir um parêntese para dizer a primeira coisa para você dentro desta mensagem. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, eu não sei qual é o momento, a fase da tua vida, só que eu sei que existe um Deus que está aqui nessa noite, que se faz presente na sua vida através dessa transmissão, e diz para você: não te preocupes, não assole o teu coração,
tribulação, toda dor, toda tormenta, ela vai ter um fim, toda dor vai ter um ponto final. Jesus se entregou na cruz do Calvário para perdão e remissão dos nossos pecados. Nesta noite eu vim aqui trazer uma palavra de ânimo, de fé e de coragem para você. Todos nós sabemos que estamos enfrentando, vivenciando um momento muito complexo no mundo todo, no nosso país. Só que a Bíblia vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, independentemente da circunstância, Ele tem que ser o centro da humanidade. Independentemente da fase, Deus, Ele tem que estar presente, não somente na nossa fala, mas no nosso caráter, no nosso modo de viver. Então não perca a esperança, não perca a fé. Deus tem algo melhor, maior para a tua vida. Deus tem algo que você vai se surpreender quando Ele concretizar. Eu quero dizer para você nesta noite, a Bíblia não diz sobre isso, a Bíblia não menciona sobre o que eu vou lhe dizer, mas quando eu começo a pensar na vida deste homem, e se nós lemos, como nós lemos o versículo 19, Jesus vai dizer que não permite que este homem siga a Ele, ou seja, não esteja fisicamente, presencialmente com Ele, mas o que Jesus diz para ele: olha, vai e anuncia, testemunha para todos o que eu fiz na sua vida. Então é aqui que eu entro na mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite. O primeiro ponto é que aquele homem vivia sem fé, sem esperança e sem alegria. Sem fé, ele não acreditava no impossível para a sua vida. Sem alegria, porque ele não conseguia olhar em volta e ver uma perspectiva de mudança. E sem coragem, porque ele não conseguia sair daquela situação. Eu digo para você, sabe, o maior pilar para Deus mudar a tua vida é a fé, é o ânimo e a coragem. Quando Josué foi ali elencado como líder diante do povo, a Bíblia vai dizer que Deus diz assim para Josué: olha, não temas, tão somente esforça e tem bom ânimo, porque o Senhor, Ele vai estar com você. Eu convido você nesta noite a se levantar dessa situação, a se levantar desse momento, a erguer a tua cabeça e entender que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A força está em Deus, a alegria está em Deus, a mudança está em Deus. Ora, se a mudança está em Deus, como provo isso? No capítulo de João, capítulo 3 e versículo 16 do seu evangelho vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem algo diferente para a tua vida nesta noite, aleluia. Deus se faz presente neste lugar. Quando olhamos para a história deste homem, a Bíblia vai dizer que ele vivia em uma situação muito deprimente. Aquele homem se cortava, aquele homem se automutilava, porque ele não tinha alegria para viver, ele não tinha esperança para continuar vivendo. Só que um dia, nessa mesma rotina ao qual ele vivia, Jesus se apresentou diante dele. E a Bíblia é clara ao dizer que naquele homem habitava no seu interior uma legião de espíritos imundos que atormentava, que assolava a sua alma todos os dias. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez esse desânimo, talvez essa angústia, é porque você ainda não entendeu que o amor de Deus, ele rompe a barreira, ele rompe o obstáculo, ele tira a tristeza, ele tira a agonia e te dá a paz, te dá a tranquilidade, te dá o sossego necessário. Olha, enquanto eu ministro para você que está me ouvindo, eu sinto a graça de Deus neste lugar. Deus está aqui. Eu vou repetir para você: Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua situação. Se levanta, se coloque de pé, assim como Ezequiel falou ali no capítulo 2 do seu livro, quando Deus se apresenta a ele, dizendo assim: filho do homem, põe-te em pé, porque hoje falarei contigo. Deus está te dizendo: levanta a sua estrutura, levanta o seu emocional e acredita que Deus
Deus tem algo diferente para a tua vida. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. E quando Jesus se apresenta diante daquele homem, a Bíblia diz que automaticamente, no mesmo instante, os espíritos que assolavam a vida daquele moço reconheceram a Jesus. E se você observar o versículo que nós lemos, o versículo 7, o primeiro que nós lemos vai dizer assim: clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo. Ou seja, eles tiveram que dizer que Jesus era o Filho de Deus, ou seja, reconhecer a autoridade suprema do Filho de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Que se você se levantar hoje e acreditar que nada é capaz de te abater, Jesus tem o melhor para a tua vida. Jesus tem o melhor para o seu coração. E então aqueles espíritos, quando Jesus ordenou para que eles saíssem do interior, de dentro daquele homem, então eles falaram assim: olha, mande-nos para os porcos. Então Jesus deixou que assim se acontecesse. Porque Jesus, ele não estava interessado, escute isso, ele não estava interessado em uma coisa qualquer, não. A única coisa que Jesus estava interessado naquele instante era na alma daquele homem. Eu vim trazer uma mensagem simples para você. Jesus, ele reconhece a sua fragilidade. Jesus, ele sabe que você é dependente dele, então reconheça de uma vez por todas: você nunca estará sozinho, Deus estará com você. A bênção do Senhor, ela é capaz de te acompanhar. E olhando para a vida deste homem, ao olhar para ele, eu aprendi algumas coisas. Primeira coisa, antes de conhecer Jesus, ele não tinha perspectiva nenhuma de mudança. Depois de conhecer Jesus, ele queria proclamar essa mudança. Antes de se encontrar com Jesus, todas as noites, ele ia ali para aquele cemitério e se cortava. Depois de conhecer Jesus, todos os dias, ao perguntar o que aconteceu, ele falava: foi Jesus que me encontrou. Antes de conhecer Jesus, ele não tinha capacidade de viver entre as pessoas. Depois de conhecer Jesus, Jesus então ordena: vai e volta para os teus e anuncia o que eu fiz na tua vida. Ou seja, o que eu quero dizer para você através de tudo isso que eu mencionei: Jesus é capaz de devolver tudo aquilo que você perdeu. A Bíblia não diz claramente, mas ao ler o versículo 19, eu entendo que este homem tinha uma família. E é aqui que eu começo a trazer uma conclusão para a mensagem. A Bíblia diz no versículo 19, olha só: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor lhe fez e teve misericórdia de ti. Olha o que Jesus menciona: vai e volta para os teus. A Bíblia não diz, mas eu quero ter aqui um pensamento de forma interpretativa, porque nós somos livres para expressar esse pensamento com respaldo bíblico. Quando eu vejo essa frase, eu entendo que aquele homem poderia, por que não, ter uma esposa, e por que não ter filho ou alguma filha, por que não? E é aqui que eu começo a entender, meus irmãos. É aqui que eu começo a entender aonde estava a tristeza daquele homem. Porque muitas das vezes julgamos o outro porque não entendemos a sua agonia, a sua angústia, a sua dor, sem entender o que levou aquilo.
E quando eu leio esse trecho, eu entendo a situação deste homem. Como eu disse de forma interpretativa, eu creio que aquele homem tinha sim uma família. Então, todos os dias que ele chegava na sua casa, depois do trabalho, de sofrer muito nesse trabalho também, de apanhar, ele chega cansado, chega sem fé, sem esperança, porque todos os dias era a mesma agonia, todos os dias era a mesma coisa. Então ao cair da noite ele se retirava e ia para os sepulcros, se cortar, se ferir, se machucar. Porque ele não poderia de forma alguma expressar para a sua família a sua angústia, porque senão eles também seriam automaticamente afetados pela sua dor. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas das vezes você não precisa expressar. Jesus conhece o gemido da tua alma. Oh, aleluia. Eu vou repetir. Jesus, Ele conhece o gemido da tua alma. Muitas das vezes, aparentemente, você está alegre, você está feliz, mas quando você olha para dentro de si, não há motivo para a sua felicidade aparente. E você diz: aonde está o meu Deus? Aí eu trago a mensagem do salmista dizendo para você: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Ao ler esse texto eu entendi a dor desse homem, porque ele não podia de forma alguma se abrir. Até podia, mas ele pensava no seu consciente: se eu me abrir, a minha família vai ser afetada, eu não quero o pior para eles, então é melhor eu sofrer sozinho. Está sofrendo sozinho? Eu tenho uma receita para você. Jesus disse para você assim, ó, aleluia, que Ele levou sobre si todo o jugo, toda a tribulação, e Ele diz que o seu fardo é leve, seu jugo é suave. Ou seja, Ele está dizendo assim para você: entenda de uma vez que a sua alegria só está em mim, a sua felicidade só está em mim. A sua alegria, ela não é maior do que a sua tristeza não é maior do que a sua fé, do que a sua vontade de vencer. Jesus levou sobre si todas as nossas aflições. Então não desista. Continuando, eu começo a imaginar aquele homem vivendo uma vida muito difícil e angustiante, sem fé, sem esperança. Mas quando ele encontrou com Jesus, e Jesus mudou a sua vida, a família que ele não abraçava, agora ele podia abraçar. A mulher que talvez estivesse preocupada, agora pode se alegrar. E sabe a melhor coisa que eu encontro na vida dele? Se ele nunca mencionou para a sua família o que eu vou dizer aqui, a partir da sua transformação ele mencionou o amor. Porque todas as vezes que ele chegava na sua casa e se deparava com a sua própria situação, o que ele queria fazer é sair daquela situação de qualquer jeito, para não afetar aqueles que estavam à sua volta. Ele amava, mas não conseguia expressar, está entendendo? A angústia não te deixa expressar o amor, a compaixão, a misericórdia. Mas quando Jesus entrou na vida daquele homem e falou para ele: volta para os teus, volta para a tua família, abraça a tua esposa, abraça o teu filho, a tua filha, e diz para eles: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez a situação roubou a sua esperança, roubou a sua alegria, mas Jesus está dizendo: eu me entreguei por você para te devolver a alegria, para te devolver a esperança. Então volte a amar, volte a sonhar, volte a acreditar no melhor de Deus para a tua vida. Aleluia! Você não pode desistir.
permita-me dizer isso aqui. Aleluia. Deus falou no meu coração: olha, você vai participar daquela transmissão, mas naquele lugar a mensagem vai alcançar os corações feridos, porque tem pessoas que não acreditam mais no chamado de Deus para a sua vida. Você não pode abandonar e desistir daquilo que Deus te prometeu. Não é tempo de parar. Se você que serve a Deus, mas o teu marido se afastou, os teus pais se afastaram, o teu filho se afastou, Jesus está dizendo: ei, reconheça o amor, eu vou trazer de volta, eu vou te devolver, e todos vão estar diante da minha presença. Acredite, não perca a fé. Nós estamos diante de um culto com jovens, com a mocidade. Quantos jovens estão sem esperança, sem motivos para sonhar, para acreditar na conversão dos seus familiares ou da pessoa que mais ama neste mundo? Jesus está dizendo: volte a acreditar. Por mais que passou 2, 3, 4, 10 anos, não importa. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Aleluia. Para encerrar, quero resumir algo para você, um fato real, verídico, verdadeiro. Existia uma moça de 14 anos, jovem ainda, que vivia uma vida muito difícil. A sua família vivia uma situação muito complexa, e aquela moça sofria com a situação dia após dia. Então, para encontrar o refúgio, ela buscou esperanças no amor de alguém, no amor de um parceiro, de um companheiro. E aos 14 anos engravidou. E chegou o dia daquela moça realizar o parto. E os médicos disseram para ela: olha, moça, nós temos algumas condições para realizar esse parto. Primeira condição: você pode viver, mas a criança ela vai morrer neste parto, em virtude de várias complicações. Já estou encerrando, escute isso. Segunda escolha que você pode fazer: se você optar primeiro pela criança morrer e você viver, tudo bem, mas a segunda hipótese é: se você morrer, a criança vive. Então aquela moça optou por dar a sua vida ao seu filho. E chegou a hora do parto. Aquela moça teve várias complicações. Só que o inesperado aconteceu. Ela não morreu. E a criança também não. Só que a criança ficou entre a vida e a morte. E o médico disse: olha, essa criança não vai viver. E se viver, não vai falar, não vai andar, não vai ouvir. Mas Isaías vai dizer assim, no capítulo 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então, aquela criança passou por muitos momentos difíceis na sua vida, desenganada. E essa criança começou a fazer tratamento na cidade de São Paulo, na instituição da ACD. E aquela criança começou a crescendo, observando as outras que faziam tratamento no mesmo lugar. Crianças que não tinham braço, que não tinham perna, que não falavam, mas eram felizes. E então começou a fluir o amor pelo próximo dentro dela. E ela entendia todas as situações à sua volta. Essa criança ficou em uma cadeira de rodas sem poder andar.
Essa criança passava fome, não tinha o que comer, e quando precisava, era necessário, por não ter nada, os seus pais tinham que bater na porta para pedir para os outros. E quando tinha o pouco que tinha, ela agradecia a Deus. O tempo se passou e aquela criança sofrendo, ia na escola, sofria ali com as brincadeiras, as chacotas, até conhecer a pessoa bendita de Jesus, através de uma moça, de uma irmã chamada Isabel, que entrou dentro da casa daquela família, que era conhecida dela e de seu esposo, e pregou para aquela criança. E aquela criança começou a ir na igreja, começou a entender o amor de Jesus, e todos os dias queria ir para o culto, queria estar na igreja, porque era o lugar que ela se sentia feliz. Porque a sua família era complicada, o seu convívio familiar era complicado, o pai vivia em situações complicadas. Aleluia. Então, quando aquela criança conheceu a Jesus, ela entendeu o amor de Jesus, o que importava para ela era estar perto dele. Então um dia, a irmã Isabel disse para aquele moço assim: olha, Deus tem um milagre na tua vida e vai te levantar essa situação. Um moço que vivia uma situação deprimente, que não andava, era desenganado, mas Deus fez uma promessa de levantar. Então teve um dia que essa criança, quando estava dormindo, Deus lhe deu um sonho em que ela estava em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus. Detalhe, ela estava desenganada, não andava, vivia uma vida muito complexa, não tinha o que fazer, não tinha como, não tinha recursos. E aquela criança acreditou, mas faltava uma coisa, faltava um milagre. E teve um dia que essa criança acordou animada, oh aleluia, e disse assim: Deus, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. E aquela criança foi tentar levantar da cadeira de rodas, mas não conseguiu. Isso pela primeira, segunda, terceira vez. Na quarta vez, ela sentadinha disse: Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, como aquela mulher falou, faz alguma coisa. Ela me disse que quando eu precisar com urgência, é para eu clamar o teu sangue. Então eu creio que o teu sangue ele tem poder. E quando foi feita aquela oração por aquele menino, as suas pernas começaram a tremer, o seu coração começou a disparar. Olha a ação da fé. Então ele se levantou e começou a caminhar. Deu o primeiro passo, deu o segundo, deu o terceiro. E hoje eu estou aqui diante de vocês para dizer que esse menino sou eu. Estou aqui dizendo que Deus salva, que Deus cura, que Deus faz milagre. Ei, eu não vim aqui interessado na tua situação, não. Eu vim aqui dizer para você: Deus é especialista em realizar o improvável na vida do homem. Oh, fecha os teus olhos agora. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Deus vai tirar toda angústia, toda agonia do seu coração. Volte a acreditar nos planos de Deus para a tua vida. Jovem, Deus vai salvar o seu pai e a sua mãe. Moça, a promessa que Deus realizou, que Deus ali proferiu sobre a teu respeito, ela vai se cumprir. Talvez por um período de tempo as situações não correspondem a essas palavras, só que entenda que o propósito de Deus é para te fortalecer. Nesta noite, ó Deus, visita quem está participando dessa transmissão, e que toda agonia, toda tristeza, o Senhor, Pai, venha realizar o milagre e arrancar toda perturbação da alma, toda inquietação neste momento. Oh Deus, eu creio que a tua presença ela invade os corações.
Senhor, talvez, ó Pai, os corações estejam sem esperanças. Talvez, Pai, alguma dessas pessoas que estão nos assistindo hoje possam dizer como Deus vai olhar para mim: eu sou falho, sou pecador, eu não consigo sair da situação, eu não consigo largar o meu vício. Ei, se pois verdadeiramente o Filho vos libertar, você vai ser livre, livre, livre de qualquer agonia, de qualquer situação que te prende, de confessar e de entregar completamente a tua vida para Jesus. Então somente acredite no melhor de Deus para a tua vida. O amor de Deus ultrapassa barreiras. Então levante a sua cabeça hoje, agora. Aleluia. Deus retira da tua alma toda essa tristeza e coloca uma alegria. E assim como este homem testemunhou do seu milagre, você vai testificar. No nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus. Eu encerro a minha participação. Agradeço pela confiança, pela oportunidade. E Deus está aqui. O amor de Deus é real. Descansa o seu coração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade.